deixar-se estranhar, né? E perceber essas minúcias, assim, que aí a gente vai comentando sobre isso agora. E, bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, né? E, na verdade, é um convite bastante especial para falar com uma sala que é bastante especial para mim também, né? Porque foi a primeira sala que eu fiz o PED. Eu tinha acompanhado algumas aulas do Rubens em outra sala também, mas não como PED, né? Eu só tinha acompanhado. E essa foi a primeira sala que eu realmente estava ali enquanto fazendo um estágio, né, na disciplina de introdução. E eu fui muito bem recebido, né, como o Rubão bem falou. E acho que não haveria sala melhor para ter iniciado esse trabalho enquanto estagiário assim nas aulas do professor Rubens, né? Então é muito bom revê-los, né? E revê-las e ter esse bate-papo agora num outro momento, né? Acho que algumas pessoas talvez eu não conheça, outras pessoas eu já vi, mas de qualquer forma e seguindo também um pouco a ideia do texto, né? É muito bom revê-los e revê-las nesse momento da faculdade no qual vocês já se aproximam da metade do curso e com certeza já se transmutaram em outras pessoas, já são outros alunos, já são outras alunas, já são outros profissionais pensando em outras coisas depois da formação ou pensando de maneira diferente a sua relação com a docência, né? E acho que vai ser muito interessante ver como que vocês estão pensando isso, como é que vocês estão lidando com a educação física hoje em dia, né? Acredito que muitos possam ter deixado o curso, muitos podem ter continuado, né? E tudo isso só demonstra essa multiplicidade de possibilidades que a vida proporciona, né? E aí vocês fiquem à vontade, então, para me interromper, para falar alguma coisa, né? Eu vi que talvez a maioria ou até ninguém tenha lido o texto, mas isso vai combinar bastante com a proposta aqui que eu havia pensado. Então, um primeiro comentário sobre o texto em si, né? Que eu nunca havia lido esse texto também. O Rubão, ele me deu não é oportunidade a palavra, mas me deu a opção de recomendar um texto para a semana que vem. Mas daí eu falei, não, eu quero ler esse texto também, quero ler com eles, apesar de não ter lido com vocês, porque acho que a maioria leu um outro texto, mas eu quero ler esse texto né, nessa aula também, junto com eles, junto com você, que também não tinha lido o texto. Por quê? Porque eu quero fazer um movimento de que eu não quero ir lá para explicar o texto, eu quero ir lá para debater alguma coisa, eu quero ir lá para conversar, né? Já somos aí quase companheiros de profissão, né? Em relação a muitos aí, nós já somos companheiros de profissão, né? A única coisa que separa é a questão de ter terminado ou não a graduação, né? Mas aí eu queria vir nesse sentido mesmo, então, não de alguém que explica o texto, mas de alguém que veio conversar sobre ele com vocês, para a gente fazer um bate-papo aí, e até mais do que esperar as perguntas de vocês, é lançar questionamentos para vocês, né? Então, mais do que ser perguntado, eu também gostaria de perguntar, né? Então, qual que é o movimento que eu pensei, né? Então, a partir do momento que eu não venho explicar o texto, mas venho falar sobre ele, eu venho, na verdade, oferecer uma caixa de ferramentas ao pensamento de vocês, né? E aí é por isso que eu falei que foi interessante esse movimento de que vocês não tenham, talvez não tenham lido o texto, porque aí o ideal é que vocês lessem, que nós falássemos sobre o texto e que vocês voltassem no texto, né? Então, se nós fizermos esse primeiro momento de nós falando sobre o texto e eu, por sorte, né, numa discussão com vocês, o Rubão também, instigarmos, né, essa vontade de voltar no texto, porque talvez tenha alguma coisa interessante lá que tenha
que nós tenhamos comentado, eu espero que essa caixa de ferramentas que nós nos propomos a oferecer, ela possa funcionar e ajude a pensar outras coisas para além do que está colocado no texto, né? E a ideia é que vocês vão perceber na minha fala que vocês pensem justamente para além do texto e não fazer um movimento de exegese, né, que a gente fala, ou seja, ficar vendo parágrafo a parágrafo o que o autor quis dizer, a que o autor se remeteu, a entender perfeitamente um conceito no pensamento e na fala de algum autor ou de alguma autora, né, mas olhar para si e entender como aquilo está impactando na sua própria vida e como aquilo funciona para a sua formação, né? Tudo certo? Todo mundo me ouvindo aí? Sim, perfeito, João. Legal. Bom, então eu trouxe aqui para falar, eu não vou seguir a ordem do texto, tá? Quer dizer, é mais ou menos a ordem do texto, e aí quando vocês fizerem a leitura vocês vão perceber. Mas eu trouxe alguns conceitos ou algumas partes assim que me chamaram um pouco de atenção e que aí eu queria transformar nessa conversa com vocês, né? Então o texto se chama Entre o Estranhamento e a Espreita, um inventário de ideias para ensaiar criação e educação. O nome do texto ele chama bastante atenção porque grande parte daquilo que eu trouxe já está no título, então acho que a autora conseguiu condensar bastante aqui o nome do artigo e ser bem objetiva, né? Apesar de ser complicado de entender, mas aí esperamos que com a nossa discussão aqui possa proliferar ideias e que essa questão de fácil ou difícil seja um pouco mais suprimida e levante-se a ideia de que eu posso pensar a partir daquilo que o texto me mostra, né? Que eu posso me questionar, então, o que eu consigo pensar a partir disso, né? Ao invés de em relações de fácil ou difícil. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é essa questão da criação, né? Então, o texto ele vai falar um pouco sobre a questão da docência e da criação, como que se dá essa relação, né? E aí, que tipo de criação nós estamos entendendo quando nós falamos sobre o fazer docente, né? Então, o que seria um docente criativo? Ou então, o que seria um docente que, entre aspas, estimula a criatividade, né? Bastante disso é comentado em relação à formação, né? Tanto sobre o docente quanto os alunos e as alunas que, entre aspas, esse docente ou essa docente conduziria nas suas aulas, né? Sobre esse movimento criativo, né? Então é sempre falado sobre estimular a criatividade do aluno, levar coisas que possam estimular esse pensamento criativo, né? Só que a criação aqui, ela parece ter um outro contexto, né? A criação aqui parece que estamos falando de outra coisa, né? Eu acredito que vocês já conversaram bastante sobre isso com o Rubão aí, a questão da aprendizagem, né? No texto do Galo é muito bom para falar isso, o texto da Castrup também é, logicamente, muito melhor do que eu para comentar sobre isso, mas aí a gente pode tentar riscar algumas coisas aqui. Então, a criação, nesse sentido, ela está muito próxima à ideia, ou melhor, vou começar porque ela está distante. Ela não está próxima da ideia de resolução de problemas. Ou seja, a criatividade da qual nós normalmente falamos, né, que está relacionada à criação, a produzir alguma coisa nova, a inventar meios e inventar caminhos, né, normalmente está relacionada à resolução de alguma coisa. Então, não sei, o professor ou a professora apresentaria problemas, apresentaria questões, né? E espera-se do aluno ou da aluna que seja criativo ou criativa para responder aqueles questionamentos e encontrar o caminho da resposta daquele questionamento, né? Mas a criação aqui, ela
a partir do pensamento desses autores, né, do qual vocês estão se aproximando em didática, não segue essa linha. Por quê? Porque essa linha ela está muito mais próxima daquela ideia que vocês já devem ter comentado, da ideia de recognição, né? Ou seja, da ideia de reconhecimento, de lembrar mais uma vez, né? Ou seja, resolver problemas que já tenham uma solução prévia ou uma solução instituída por aquele que promove esse problema, nada mais é do que uma questão de recognição, né? De reconhecimento, ou seja, eu reconheço a resposta que já estaria dada em algum sentido, e com isso a educação parece que caminhou feliz até o momento de hoje e caminhou feliz até o momento que nós começamos a ter esse tipo de discussão, porque isso começa a promover alguns estranhamentos em relação a se pensar a escola, o aluno, a educação em si. Eu estou falando mais especificamente sobre a educação porque eu fiz essa disciplina de didática, né, e vi que o Rubão ele tenta dar um enfoque para a educação, mas também existem outros pontos a serem abordados, muito em relação ao bacharel, por exemplo, né, mas eu acho que as discussões acabam recaindo um pouco mais sobre a questão da educação, né, e é também o que eu venho lendo mais, e é também a área também que eu estou mais próximo, então acho que é algo que eu talvez consiga falar um pouquinho melhor assim, mas por favor, até Rubens e quem estiver escutando, me interrompa para trazer isso para o bacharel também, tá? Para fazer essa ligação da qual eu sou um pouco mais deficitário, assim, não consigo fazer tão bem. Então, a criação aqui, na verdade, ela não está relacionada à resolução de problemas, mas sim à invenção de problemas. Ou seja, aquilo que nós tínhamos falado sobre o título, né? Então, essa questão do estranhamento, ela tem tudo a ver com a questão da criação. Por quê? Porque a criação aqui, ela precisa se dar em relação a esse estranhamento, né? Ou seja, a criação aqui, ela tem a ver com a invenção de problemas. E nós só conseguimos inventar os nossos problemas se somos acometidos a encontros que nos causam estranhamentos, né? Então, se eu vivo minha vida normalmente, vamos dizer assim, encaixado perfeitamente nos regimes de significados aos quais eu estou exposto, né? Logicamente, se eu não tenho um estranhamento com isso, né? Se eu entendo que as coisas são o que elas são, porque elas são e porque eu aprendi que são dessa maneira, se eu não tenho um estranhamento com isso, logicamente eu não consigo inventar problemas, né? Eu não consigo problematizar isso, né? Então, eu não consigo criar em cima dessa realidade da qual eu vivo, né? E aí o texto ele traz uma defesa disso, e os outros textos que vocês leram também, alguns eu já tive contato, fazem uma defesa, então, dessa criação, de uma criação enquanto possibilidade de invenção de problemas, e não uma criação enquanto possibilidade de respostas a problemas já formulados. Então, a todo momento, quando nós estranhamos, quando nós problematizamos, ou quando nós decidimos nos colocar contrários a alguma percepção, alguma ideia, de certa forma nós estamos tendo movimentos criativos, né? Porque nós estamos produzindo problemas em relação àquilo e não estamos entendendo que as coisas são simplesmente o que as coisas são, né? E tudo isso é muito interessante porque vai de encontro exatamente com aquilo que a autora chamou de espreita, né? Então, também o que está colocado aqui no título, né? Entre o estranhamento e a espreita, ou seja,
O que ela quer dizer com esse à espreita, né? E aí ela faz uma relação com o animal, que seria uma entrevista que foi feita com Gilles Deleuze, né? Sobre, chamada o abecedário, em que é falada a letra A de animal, e aí ele precisava comentar alguma coisa sobre isso, né? E aí disse no texto que ele comenta sobre essa postura do animal, né? Essa postura de espreita do animal. O que é essa postura de espreita do animal? É essa postura de desconfiança, é essa postura de que ele está a todo momento esperando alguma coisa acontecer, né? Quem tem cachorro sabe, assim, né? Então, o cachorro está sempre atento, né? Então, se ele está dormindo, ele escuta um barulho, ele sai correndo, porque ele sai correndo latir, ele cheira, se alguém de estranho chega, né? Ele fica cheirando para saber de onde veio, se ele conhece aquele cheiro. Então, esse pensamento à espreita, ele tem muito a ver, né, essa postura à espreita, com a ideia de invenção de problemas. Por quê? Porque, justamente, quando eu comentei sobre a resolução de problemas, onde não há, talvez, um estranhamento, né, uma ideia de que não há um estranhamento e que as coisas acontecem porque acontecem e são porque são, esse movimento de espreita não é necessário, porque justamente as coisas já estão dadas, né? Justamente as coisas acontecem porque elas acontecem. Mas quando nós, então, escolhemos, né, ou optamos, não seria bem essa palavra, mas quando nós somos tomados, então, por esse movimento de espreita, essa ideia de estar à espreita, nós estamos muito mais sensíveis e estamos muito mais abertos à questão da problematização, à questão da invenção de problemas, à questão da criação, que é, então, na verdade, não só uma invenção de problemas, né, uma invenção que acaba sendo a invenção de um mundo outro, porque você passa a pensar, passa a ver e passa a falar o mundo de uma outra forma, né? Em algum momento vocês já devem ter visto aí que a linguagem ela tem um papel muito importante na produção das coisas, né? Então, pensar e falar as coisas de forma diferente é produzir coisas de forma diferente, né? Mas isso é também uma forma de se produzir, né? Produzir si próprio de uma maneira diferente, de criar um novo João, de criar um novo Rubens, uma nova Maria Clara, né? Uma nova Lohane. Então, esse movimento de espreita, ele tem tudo a ver com o movimento de invenção de problemas, que tem tudo a ver com a questão do estranhamento, né? De achar que as coisas talvez mereçam uma problematização maior do que elas tenham, né? Pensar que as coisas elas podem ser pensadas por uma outra alternativa, gerando então uma possibilidade de transmutar a si mesmo e pensar um mundo novo a partir disso também, né? E aí é feita, então, uma relação com a formação docente, né? Para quem não tem alguma dúvida em relação a isso, a formação docente é justamente isso que vocês estão fazendo, né? Só que em nível de formação inicial. A formação inicial corresponde, então, à graduação, né? Então, do primeiro ao oitavo semestre, ou para alguns, do primeiro ao sexto semestre, né? Que seria a licenciatura e o bacharel. Ou pelo menos no meu tempo já. No meu tempo era dessa forma, né? Agora eu não sei como é que está exatamente. A formação inicial é a formação docente também, né? A formação que vocês estão tendo. E aí é problematizada, então, essa questão da formação docente. E aí é inevitável nós fazermos essas questões, então, né? Será que a formação docente, ela responde problemas? Ou seja, será que a formação docente, ela cumpre o papel de nos fornecer questões e nos fornecer problemas dos quais nós devêssemos responder aquilo de maneira da qual as respostas já estejam feitas, né? Já estejam produzidas, já estejam completas, né? Daquilo, ou seja, daquilo que necessariamente nós precisaríamos saber para nos formarmos em educação física, né? Seja licenciado ou bacharel, ou será que a formação
promove esse movimento à espreita, né? Ou seja, será que a formação promove esse pensamento de invenção de problemas? Será que a formação promove esse pensamento de problematização? Esse pensamento de que olhar para o mundo e olhar para si mesmo pode ser feito de maneira diferente e que isso não é inútil e que isso produz, na verdade, novos mundos e isso produz novos alunos e novas alunas, novos professores e novas professoras, né? Será que a formação está promovendo esse pensamento que valoriza a criação, ou será que a formação está promovendo esse pensamento que valoriza a recognição, né? E aí seria muito mais fácil se nós pudéssemos ver se a formação prioriza um ou se a formação prioriza outro, né? Mas provavelmente vocês já viram também que o mundo não se dá de forma dicotômica, de maneira tão simples, né? Então, é um exercício mais complicado ainda pensar em que momentos eu sou atravessado ou em que momentos a minha subjetividade se constitui em relação a um pensamento e a outro, né? E em que momento um deve ser valorizado e o outro não, talvez, né? Eu acho que são questões que ficam e que são importantes, né? Então, pensar que tipo de papel a formação está promovendo, que tipo de papel eu, enquanto professor ou professora, estou criando, né? Estou produzindo e estou desenvolvendo, né? E aí ficariam essas questões primeiras, né? Depois, o artigo ele vai propor o seguinte, uma questão, alguns conceitos que ele vai buscar em alguns outros autores, mas que foram alguns que me parecem um pouco mais desenvolvidos pelo artigo e outros um pouco mais desenvolvidos por outros autores, né? Como é o caso do conceito de ensaio e como é o caso que aparentemente foi buscado em La Roça, né? Ou La Roça, não sei dizer muito bem, o Rubão acho que pode falar melhor que eu, e o conceito de inventário. Mas por enquanto, e aí esse é o exercício que eu queria fazer com vocês, eu gostaria que vocês, pelo menos nesse primeiro momento, não se concentrassem nesses conceitos e quando vocês lessem também, talvez pudessem passar de uma maneira um pouco mais rápida sobre esse conceito de ensaio e sobre o conceito de inventário. E por que eu estou falando isso? Porque esses são conceitos e o conceito de inventário e o conceito de ensaio são conceitos que, para a autora desse artigo, foram úteis. Para a autora, serviu para ela pensar. Porém, o movimento que eu queria fazer com vocês não é de pegar o que serviu para a autora pensar, para pensar a sua formação, mas justamente se concentrar nesses primeiros conceitos que nós falamos sobre criação, recognição, invenção, estar à espreita, a minha formação, a minha subjetividade enquanto docente, e pensar a partir da sua vivência, do seu contexto. Ou seja, num primeiro momento, deixar um pouco de lado as respostas que a autora encontra para o artigo dela e para ela e pensar nas suas próprias. E aí, esse é o movimento que eu gostaria de tentar promover, e é esse o movimento que eu gostaria de tentar deixar como questão, né, em relação àquilo que eu falei sobre perguntar e ser perguntado, né? Então, antes de ser perguntado, eu gostaria de deixar essa questão para vocês, né? Então, me parece que não necessariamente precisaria da leitura desse texto em específico para pensar sobre isso, mas aí eu deixo, então, uma frase desse texto aqui que me chamou a atenção e que eu gravei aqui para que nós pudéssemos conversar. Na página 11, a autora fala mais ou menos o seguinte, numa sessão chamada Desarranjando Formas e Formas. Nessa perspectiva, ensinar, aprender algo, formar-se, excede conhecer o que não se conhecia, simplesmente, ou decifrar, ler um mundo que já estaria pronto
esperando que a ele meramente nos adaptássemos, como uma forma, mas se amplia para deformar-se, inventar, criar, compor outros arranjos possíveis, com o que vai afetando os corpos docentes pelo caminho, cunhar universos dentro do universo, desestabilizar o que parecia estável, mostrar outras possibilidades no que parecia dado. Então, fica essa minha questão, né? E aí? Como é que tá isso daí na vida de vocês? Como é que tá isso daí na formação de vocês? Como pensar isso enquanto na formação docente de vocês? E era isso que eu queria trazer hoje, então para vocês aí. Obrigado. Bem, João, uma bela exposição. Acho que esmiuçou bem o texto. Não tenho nada a acrescentar. Nesse momento, acho que é importante gastar os últimos minutos. Nós temos aí uns 15 minutos para abrir para o pessoal colocar comentários, né? Dentro da sua proposta. Vamos lá, pessoas. Quem quer fazer isso? Falei o quê? Falei 20 minutos? 25? Deu aí o tempo? Não estou marcando, cara. Se a gente começou umas 10h30, mas levamos uns 10 minutos falando recados. Você falou meia hora, mais ou menos. Então deu. Tá ótimo. Então, eu fui anotando alguns pensamentos conforme o João foi explicando pra gente, né? Explicitando. De primeiro, quando eu li o título, né? Eu pensei, eu não tinha entendido direito, né? O estranhamento, né? E a espreita, eu pensei mais na definição de observação, né? Mas conforme você foi explicando, para mim essa espreita ela foi além da observação, né? Porque você deu um exemplo muito bom com o cachorro, né? Você fez uma analogia muito boa. E o cachorro ele não fica só observando, né? Então ele vai lá, ele cheira, né? Ele quer saber realmente o que é, né? Ele tem interesse, né? Então, essa espreita para mim mudou, né? Então, de observação foi para uma coisa mais de ação mesmo, né? De você ir lá fuçar, né? De realmente estar interessado, né? De querer saber. E daí, conforme você foi explicando, né? Entendi certinho esse estranhamento, né? Quer dizer, né? Você simplesmente, para mim, né? Significou muito isso, de você não aceitar, né? O que te colocam, né? Te colocam como certo, né? E imutável, né? Que para mim isso é uma coisa que cada vez mais no decorrer da minha vida eu percebo isso e eu tento ir contra esse movimento, né? De coisas imutáveis, né? E, e nessa e nessa última questão que você deixou para a gente, né, de como a gente pensa, né, esse conceito de ensaio, inventário, né, tentar trazer mais para a nossa realidade pessoal, é engraçado que, para mim, assim, eu tenho uma visão, assim, até, acho que muito próxima dessa coisa da invenção, porque como eu trabalho com educação infantil, eu trabalho com primeira infância, e hoje eu estou numa instituição que dá muito espaço, né, para o professor, né, para o professor inventar, né, para as crianças inventarem principalmente, né. Então, para mim, assim, é muito isso, sabe, de você, às vezes, de você fazer um planejamento como professor e quando você vai aplicar isso com a criança, quando a criança ela tem esse espaço dentro da escola, ela consegue redimensionar, destruir muitas vezes o planejamento que você fez, entendeu? E isso, para mim, é o momento que eu consigo muito ver essa criação,
né, esse inventar, né? Quer dizer, a gente, né, chega muitas vezes lá para elas com uma coisa mais quadradinha na forma, como você falou agora nessa última frase, né, que você leu do texto. E se você dá espaço para elas, elas simplesmente reinventam tudo que você estava na cabeça, né? E é muito bom, é muito produtivo, né? Quando a gente dá esse espaço para as crianças e quando a gente se permite, como professor, também ter esse espaço, né? Tipo, você não fica... Porque muitas vezes, né, no trabalho ali, você fala, nossa, eu não consegui fazer nada do que eu planejei hoje. Se você tem uma visão muito quadrada, você vai sofrer. Mas se você já tem essa visão mais aberta, mais desse estranhamento, dessa espreita, você vai falar, nossa, que dia fantástico eu tive, né? Porque eu consegui criar com os meus alunos, né? É isso. Muito legal, e eu acho que você trouxe algumas... eu tô aqui ainda? Tô, é que o Rubão travou ali. Estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos te ouvindo. Essa ideia que você... Alguns pontos que você falou são muito interessantes, né, Maria? Essa questão da espreita, além da observação, né? Então, que não é meramente um movimento contemplativo, né? Mas sim um movimento criativo, porque esse movimento da espreita e o movimento do estranhamento é já um movimento de produção de novos mundos e de produção de si mesmo, né? E aí, justamente, para que essa produção aconteça, é necessário estar aberto, como, sei lá, como o cachorro, como nós demos o exemplo aqui, a essas sensações, a isso que te afeta, né? Porque quanto mais fechado a isso você tiver, menor é a possibilidade de se produzir novamente, né? Menor é a possibilidade de produzir novos mundos com isso, né? E se desformar, né? E se desformar e se reformar enquanto um docente, né? E aí outras coisas que você coloca, então, por exemplo, quando você fala que nós tivemos essa discussão aqui, você está pensando a partir da formação, você fala assim, no decorrer da minha vida, né? E olha que interessante, né? A formação, então, te levando a pensar sobre no decorrer da sua vida, né? Outras coisas que estão mudando fora da formação. E em determinado ponto do texto, ela fala, né? E a formação não está fechada na própria formação, mas a formação é um movimento da própria vida daquele que está se formando, né? Então, como é bacana ver que você leva esse movimento para fora da formação, que você olha para fora da formação e que a formação te proporcionou isso, né? Que na verdade é um movimento menos de formação, ou seja, de informar, de pôr em forma, mas é mais um movimento de deformação, né? De desconstrução. E também muito legal esse que você fala sobre essa questão de se permitir, né? Que tem tudo a ver com essa abertura das sensações. Então, porque se você não se permite esse movimento de invenção, por exemplo, na educação infantil, o que você faz? Você briga, né? Você manda sentar, você fala para parar, você manda ficar quieto, né? E aí você pode perder muitas coisas interessantes que poderiam acontecer nesse momento nesse espaço que você permitiu, né? Nesse espaço que você se permitiu também acompanhar e ver, né? Complementando o que vocês falaram, eu queria ler um pedaço do texto aqui. A autora se refere, às autoras, né? A Coraza e uma orientanda dela, elas se referem, para quem não sabe, né? O pessoal acho que aqui não tinha apresentado a Coraza ainda. A Sandra Mara Coraza é uma curriculista muito importante, das mais importantes do campo hoje. E ela tem essa inspiração deleuziana, então ela lê coisas que eu tenho trazido para vocês. Nem todos os curriculistas são deleuzianos, tá? Ela é uma delas.
e ela, com a orientanda dela aqui, escreve que é encarar essa pesquisa como uma operação ensaio, é converter também o seu método em problema de pesquisa e tornar seu fazer como criação metodológica. Então, ela se inspira na ideia de ensaio para pensar o problema de pesquisa dela como um eterno problema, e não algo como pronto. Então, conforme ela vai pesquisando, ela está sempre repensando o que ela está fazendo. E aí eu acho que isso serve de inspiração para a gente pensar a própria didática, né? Porque o tema dessa disciplina é como ensinar. Então, eu acho que a lição mais simples que se pode tirar é essa ideia de não transformar a sua maneira de dar aula em algo pronto, mas sim, constantemente você está olhando para a maneira como você está dando aula como um objeto de pesquisa, como um problema a ser inventado, como momentos de criação. Claro que isso não se dá o tempo todo, isso não é um processo simples, não é alguma coisa que acontece, né? Aí tem toda a discussão anterior do texto mostrando o quanto a aprendizagem inventiva, né, a criação de problemas, ela é um processo que demanda essa espreita, esse estranhamento. Eu acrescentaria que estar à espreita é cansativo, né? Então demanda suor. Por exemplo, você não pode ficar à espreita você vai caçar alguma coisa, você está lá à espreita para caça, e aquilo sempre é prazeroso, aquilo sempre é rápido, né? Um caçador à espreita, um leão à espreita da sua caça, ele pode ficar ali por horas, né? Até que a oportunidade da caça aconteça. É o mesmo processo de surgimento de ideias. Então, a ideia, não, a gente não controla, né? Assim como uma caça aparece sem previsão, a ideia também não tem como ser controlada. Mas, se eu não tiver a espreita, se eu não estiver ali gastando as minhas horas, planejando as minhas aulas, lendo o texto, me preocupando com o meu modo de dar aula, com a maneira como eu penso as minhas ações didáticas, o risco dela ir se tornando um hábito, de ela caindo no campo da certeza, no campo da recognição, nos modos habituais de fazer as coisas, é muito grande, tá? E uma vez que ele cai nesse campo da repetição sem potência, é o primeiro passo para uma aula despotencializada, né? Uma aula enjoativa, cansativa, sem envolvimento, sem participação, sem risada, sem aprendizagem, sem promoção de novos problemas. Ainda que esses acontecimentos se deem apesar da atuação docente. Mas o professor, sendo um importante vetor de força no processo, ele corre riscos muito grandes quando ele não se ocupa disso, né? Então, acho que o texto traz essa lição de pensar e criar a partir do mínimo, das descontinuidades do percurso formativo e de situações cotidianas. Então, veja, não é a ideia de ser gênio, né? Não é a ideia de você ser, nossa senhora, que professor e professora acima da média, né? Que pessoa genial. Não é isso, tá? Não se trata desse tipo de genialidade. Se trata, sim, do processo de envolvimento suficiente para que novas ideias lhe acometam, né? E para isso você precisa dessa corporificação do pensamento no processo pedagógico. E aí entra outras questões também, né? A dedicação, ela pressupõe um tempo para isso. Então, às vezes, o professor que pega excesso de carga de trabalho não consegue ter esse tipo de dedicação. O que nos traz a relação com a máquina social que nós discutimos no começo do semestre, né? O Sim. quanto essa busca pelo dinheiro pode matar esse processo. Vai lá, Maria. Sim, eu acho que o que cansa muito é esse vai e volta, sabe? Tipo, você bate na parte burocrática, né? Então, você tem que preencher diário de classe, você tem que fazer aquele planejamento semanal, mensal, semestral, anual, né? Colocar tudo no papel e não sei o quê, né? Quer dizer, você tem que sempre tá pagando alguma coisa, né? Tipo, tem que apresentar isso, tem que apresentar aquilo. E daí você tem que voltar
para esse estado criativo, de recepção, né? Essa coisa mais fluida, né? Então, esse movimento de ir e voltar, né, entre esses dois mundos é muito cansativo. E não é só cansativo para o professor, é cansativo para a criança também, né? E cada vez mais a gente vê que a gente está exigindo essa transição entre esses dois mundos cada vez mais cedo para as crianças, né? Então, assim, por exemplo, eu trabalho numa escola que não exige tanto isso, né? Não é esse o grande foco da escola, né? Só que quando essa criança fizer 6 anos e ela tiver que ir para um ensino fundamental, é esse que vai ser o movimento e ela já vai ter que começar nisso do 0 ao 100, né? E a gente percebe o quanto a criança sofre com isso, né? E então, assim, uma coisa também que durante a fala do João, né, eu fui pensando, né, porque ele também falou se a nossa formação ela contribui, né, para a gente viver mais nessa forma mais criativa, né, e de espreita, né, e estranhamento. Por exemplo, eu vejo que a Fefisa ela faz um grande esforço para isso, né? Mas a gente chega muito tarde a isso, né? A gente chega atrasado, né, a esse novo mundo, né? Então, assim, demanda tempo para você se transformar, né? Para você realmente começar a captar tudo isso, né? Porque eu também não vejo, igual você comentou, né, João, que eu trago isso para minha vida. Sim, porque eu não vejo isso, eu não consigo ver isso de forma desassociada, sabe? De forma separada. Ah, essa é minha formação e essa é minha vida, né? Então, sim, são situações que na formação elas são apresentadas para a gente, que a FIFIS apresenta para a gente, que não tem como você não trazer para sua vida, né? Porque a gente está falando de uma aprendizagem real, né? Então, mexe em tudo mesmo, né? Mas é muito complicado. Eu acho que para mim o mais complicado é esse movimento constante, que também demanda suor, que também dá dor de cabeça, que traz mais indagações ainda, entendeu? Então, assim, cada vez mais eu vejo mais as crianças terem que fazer essa transição. Então, sei lá, eu não sei até que ponto a gente poderia mantê-las mais nesse mundo da criação real, né? E para nós adultos, né, o que eu percebo que a gente está vivendo no momento, e eu não sei quando começou, e eu também não sei até quando vai, mas a gente está vivendo um momento de transição, né? O que realmente é educação, o que realmente é o aprender, o que realmente é ser criativo, né? E é isso, né? Toda transição, ela é bem complicada, ela é bem suada, né? É isso. Eu Eu sei que tem. concordo. Desculpa, João, só uma pequena fala. Uhum. A gente tenta realmente na Fefiso, né? Tem vários professores preocupados com isso. O diretor, quando incentiva a metodologia ativa, ele está com essa preocupação. Ainda que os meus estudos me indiquem que a metodologia ativa não é tudo que é modelo não vai resolver essa ideia de buscar uma receita pronta. Mas a gente tem essa preocupação, mas mesmo tendo essa preocupação, a gente está amarrado em outras questões, né? Então, esse movimento da FEFISO de escapar existe, mas tem o ENAD aí que nos amarra. Então, tem toda uma máquina social que a gente não escapa, né? Eu, enquanto professor, queria dar outro tipo de aula, mas eu tenho que fazer prova, sabe? Então, é essa tensão entre o que é exigido socialmente e a produção de desejos, né, de inconsciente, de aprendizagem inventiva, ela acho que é uma tensão que o professor tem que lidar sempre. Bom, estamos rumando para o final, eu vou passar para o João fazer os comentários finais dele e os agradecimentos, e já antecipadamente dizendo que foi um prazer recebê-lo e agradeço a leitura atenta do texto e a exposição gratificante. Vamos lá, João. Eu que agradeço mais uma vez e agradeço também
os comentários, né? Quem pôde comentar, e também quem está fazendo exercício de pensamento e também achou melhor não fazer nenhum comentário, sem problema nenhum, né? Acho que cada um com um espaço que se sente mais à vontade, né? Eu só queria fechar o comentário com fechar minha fala, né? Com essa questão do ir e voltar que a Maria Clara trouxe, que me pareceu muito interessante, que também cai nessa fala que o Rubão trouxe aí para o fechamento, né? E eu acho que a grande questão é isso, né? Então, quando nós somos, principalmente para a didática, né? Para a nossa vida também, mas principalmente pensando a didática, né? Pensando esse movimento docente, né? Então, porque, como eu tinha comentado anteriormente, né? Seria muito fácil dizer, não, acontece dessa forma ou acontece dessa forma, né? A grande questão é que acontecem das duas formas, acontecem das três formas, acontecem das quatro formas, né? Então, estar à espreita, né? Estar com esse estranhamento, ou estar atento aos signos, às afecções que me atravessam, né? Também estar atento a esse movimento de ir e voltar, né? Então, em determinado momento eu enquanto docente, né, pensando na minha didática, eu posso favorecer o movimento um pouco mais livre, ou um movimento um pouco mais inventivo, né? Mas em algum outro momento eu preciso realmente preencher diário, em algum outro momento eu preciso fazer prova, né? Em algum outro momento eu preciso seguir a apostila da escola, mas em outros momentos eu posso, de repente, quando há possibilidade, favorecer esse movimento, mas também em algum outro momento já teve vez do aluno chegar para mim com a boca sangrando, porque o outro enfiou a mão na boca dele, não sei como, de que jeito, o que aconteceu, que eu tive que parar a aula, entende? Então, esse movimento de ir e volta, entende? Então, afrouxar aqui, fechar um pouco mais ali, essa é a grande questão, né? Essa é a o grande pensamento do qual nós precisamos nos concentrar, assim, quando nós pensamos didática e quando nós pensamos a didática, mais ainda quando nós pensamos a didática a partir dessas perspectivas, né? Então, eu agradeço aí o espaço da fala, foi muito bom reencontrá-los novamente, reencontrá-los e reencontrá-las, e estamos aí, qualquer coisa é só dar um toque. Bem, João, agradeço muito. Queridos alunos, um abraço, tchau, bom fim de semana. Segunda é feriado, tá? Só para constatar aí, foi adiantado o feriado 9 de julho. Então aproveitem o feriado prolongado dentro de casa, como está sendo todos esses dias. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, João. Tchau, tchau, Rubens. Tchau, Tchau, João. tchau, bom final Obrigadão, de viu? semana. Tchau, valeu. Obrigado. Tchau, Rubão. Tchau, João. Obrigado. Valeu. Tchau, Rubens. Tchau, João. Obrigada.